Fala galera, então a questão aqui é sobre sistemas de numerações e eu vou começar a falar dessa questão para quem está acompanhando aí a Rede Minas, os PETs desse estudo à distância do governo de Minas. É uma questão que vai aparecer lá no PET de matemática do 6º ano, que fala sobre escrever o número 78.300.000, que é a distância aproximada da Terra até Marte, isso em quilômetros, nesses 5 sistemas de numerações: indo-arábico, romano, egípcio, babilônico e maia. Então vamos começar falando o seguinte: sistema de numeração indo-arábico é o mais fácil de representar porque é o que a gente utiliza, que é esse sistema de numeração que usa esses símbolos chamados de algarismos. 78.300.000. Certo? Então é o nosso sistema de numeração indo-arábico, que também pode ser chamado de sistema de numeração decimal, que é o outro nome dele. Pediu para a gente representar também números romanos. Para quem lembra, números romanos são letras maiúsculas. O L vale 50, o X vale 10, então 50 com 10, 60, mais 10, 70, o V vale 5, 75, o I vale 1, 76, 77, 78. Se eu estou querendo falar em milhões, eu venho cá e faço 2 traços acima do número. 300.000. O C vale 100 no sistema romano. Então 100, 200, 300. Se eu quero falar 1.000, 1 traço. Se eu quero falar milhões, 2 traços. Sistema de numeração egípcio. No sistema de numeração egípcio, o máximo valor que a gente consegue representar é o 9.999.999. Por que esse é o valor máximo? Porque os egípcios só inventaram símbolos até 1 milhão. E cada símbolo era repetido no máximo 9 vezes. Por que não o sistema de numeração egípcio não representa números maiores do que esse? É porque na época deles, eles não tinham necessidade de números tão grandes. Então, na época deles, os números maiores que pudessem aparecer era lá o símbolo 1 milhão, que era um deus, era uma divindade para eles falar no número 1 milhão. Imagina nos 78 milhões, estava fora da realidade deles. Então, em egípcio, não é possível representar um número tão grande. Não é possível. E agora os dois mais complicadinhos aqui, né? O babilônico e o maia. Então vamos falar deles separado. Vou deixar aqui, depois a gente volta para responder. Sistema de numeração indo-arábico. Como é que funciona? Unidade, dezena, centena, unidade milhar e assim por diante, não é? O símbolo que eu colocar aqui, o valor dele é multiplicado por 1. O símbolo que eu colocar aqui, na dezena, o valor dele é multiplicado por 10. Na centena por 100. Na unidade de milhar por 1.000. Dezena de milhar por 10.000. Centena de milhar por 100.000. E assim por diante. Por que eu falo símbolo? Porque a gente tem alguns desenhos, alguns símbolos que são chamados de algarismos. São os símbolos de 0 até 9. E ele tem esse nome de algarismos em homenagem ao matemático árabe que ajudou a difundir esses símbolos para o mundo. O nome dele era Al-Khawarizmi. Então era um árabe que ajudou a difundir isso aí. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, se eu coloco aqui o número 8, ele vai valer 8. Porque 8 vezes 1, 8. Se eu coloco aqui o número 3, ele vai valer 30, porque é 3 vezes 10. Se eu coloco aqui o número 4, ele vai valer 400, porque é 4 vezes 100. Se eu coloco aqui o número 6, ele vai valer 6.000. 6 vezes 1.000. Então, 6 vezes 1.000, 6.000. 438. Esse número é o 6.438.
O sistema de numeração maia era bem parecido com o nosso em algumas coisas. Ele também possuía símbolos, só 3. Uma concha para representar o 0, um pontinho para representar o 1 e um tracinho para representar o 5. O símbolo que eu colocar na primeira posição, assim como no nosso sistema, ele vai ser multiplicado por 1. Na segunda posição, ele vai ser multiplicado por 20. Essa é a diferença. Porque no nosso é de 10 em 10. 10 unidades, uma dezena. 10 vezes 10, 100, que é uma centena. Uma centena vezes 10, 1000, que é uma unidade de milhar. Aqui de 10 em 10 e no sistema maia de 20 em 20. Então, 1 vezes 20, 20. 20 vezes 20, 400. Vezes 20, 8.000. Vezes 20, 160.000. 160.000 vezes 20, 3.200.000. Vezes 20, vai dar aí 64 milhões. Certo? O sistema babilônico também usava uma ideia bem parecida. O que eu coloco na primeira casa é multiplicado por 1, assim como no maia e no nosso sistema de numeração. O que eu coloco na segunda casa vai ser multiplicado por 60. Na terceira casa, por 3.600. Na quarta casa, por 216.000. E na quinta casa, o número que eu colocar lá vai ser multiplicado por 12.960.000 e assim por diante. Não vou colocar mais aqui, porque só aqui já é suficiente para o nosso exercício. O sistema babilônico só tinha 2 símbolos. O cravo, que representava 1, e esse que chamava asna, que representava o 10. Explicação do sistema de numeração maia ser de 20 em 20, porque eles consideram os 20 dedos. 10 dedos na mão, 10 dedos no pé. E o sistema de numeração babilônico é de 60 em 60, 1 vezes 60, 60, 60 vezes 60, 3.600 e assim por diante, porque o número 60 ele é um número que possui um dos números que possui uma quantidade enorme de divisores. Então, por ser mais fácil de fazer divisão, eles utilizaram esse 60 como base. Então, vamos ver como funciona o sistema de numeração maia. Preciso de representar no sistema maia o número 78.300.000. Vamos pegar um amiguinho aqui para dar uma mão pra gente, que o número é enorme, né? Então, se eu pego 78.300.000 e divido pelo valor da primeira casa, 12.960.000, a parte inteira vai ser 6. Então, eu vou colocar aqui o número 6. O 6 em maia Opa, desculpa, tem um erro aqui. Aqui não é esse valor é do sistema babilônico. 3.200.000 vezes 20 dá um total de 64 milhões. Continuando então, mesma história. Se eu pego 64 milhões, ou melhor, se eu pego 78.300.000, divido por 64 milhões, vai dar 1. Não é uma divisão exata, vai ter resto. Então, quando eu coloco esse símbolo aqui, que vale 1 nessa posição, eu acabei de representar 1 vezes 64 milhões. Que dá um total de 64 milhões. Claro, né? Multiplicação por 1 é muito fácil. Eu precisava de representar esse número. Dele, eu já representei uma parte que equivale a 64 milhões. Vamos ver quanto que falta representar?
14.300.000. 14.300.000 dividido pelo valor da segunda casa, que é de 3.200.000, vai dar um total de 4, mas vai sobrar resto, né? Então vamos colocar o número 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Quando eu coloco esse símbolo, eu acabei de representar 4 vezes 3.200.000, que vai dar um total de 12.800.000. Olha, faltava representar 14.300. Eu acabei de representar 12.800.000. Ficou faltando representar 1,5 milhão. 1.500.000. Quando eu pego o 1.500.000 e divido por esse valor, que é de 160.000, eu vou obter como resultado 9. Então vamos colocar o símbolo 9 aqui. 5, 6, 7, 8, 9. Então eu acabei de representar 9 vezes 160.000, que vai dar 1.440.000. Olha, então faltava representar 1,5 milhão. Eu acabei de representar 1.440.000. Vai ficar faltando que tanto para representar? 60.000. 60.000 dividido por 8.000 vai dar 7. Então, vem cá, 5, 6, 7. Então, isso que eu acabei de representar, o número 7, é 7 vezes 8.000, que vai dar 56.000. Faltava representar 56.000, ou melhor, faltava representar 60.000, e eu acabei de representar 56, ficou faltando somente 4.000. Essa é fácil. 4.000 dividido por 400 vai dar 10. Então, quando eu coloco 10 aqui, é 10 vezes 400, que vai dar os 4.000 restantes. Tira 4.000 que eu acabei de representar, resto 0, terminei de representar esse número. Se eu terminei de representar e não gastei as duas últimas casas, elas vão ficar vazias. E se elas vão ficar vazias, eu tenho que colocar o símbolo feito para representar o 0. Que é aquela concha, né? Então, voltando lá para o nosso exercício. Em Maia, vai ficar na primeira posição, vazia. Segunda posição, também vazia. Terceira posição, 10. Quarta posição, 7. Quinta posição, 9. Opa! Sexta posição, 4. E na sétima posição, 1. Eixa, acabamos de fazer um erro aqui, né? Isso é em Maia. Então é na linha de baixo. Então, corrigindo. Agora está faltando só representar em números babilônicos. Então vamos lá para o sistema de numeração babilônico. Lembrando que ele é sempre de 60 em 60. Tenho que representar o número 78.300.000. Quantas vezes o 78.300.000 é maior do que 12.960.000? Vamos ver?
dividido por 12.960.000. A parte inteira da divisão vai ser 6. Então, se eu colocar aqui em cima o número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter representado que valor? 6 vezes 12.960.000. Então, são 6 vezes 12.960.000, que dá um total de 77.760.000. Eu tinha que representar esse valor. Dele, eu já representei 77.760.000. Ficou faltando representar 540.000. O 540.000 vai ser quantas vezes maior do que o 216.000? Isso não gasta calculadora não, vai ser 2 vezes. Quando eu coloco o símbolo 2 aqui, eu estou representando uma quantidade de 2 vezes 216.000. Acabei de representar uma quantidade de 432.000. Dos 540 que faltava, vou tirar mais 432, que eu acabei de representar. Vai ficar faltando representar 108.000. 108.000 dividido por 3.600 vai dar um total exato 30. Então, eu venho cá, 10, 20, 30. Quando eu coloco esse símbolo, eu acabo de representar 30 vezes 3.600, que dá 108.000. Representei 108.000, vem cá, retiro aqui, ó, do resto. Resto, zero. Então, eu acabei de representar o mesmo número no sistema babilônico. Então, vamos lá para a nossa questão. No sistema babilônico, vai ficar da seguinte maneira. Eu vou ter que fazer os tracinhos. Por que os tracinhos? Porque a primeira e segunda posições vão ter que ficar vazias. Então, ó, vou colocar aqui, ó, segunda posição e a primeira. Elas vão ficar vazias. Só vão ter símbolos na terceira, quarta e quinta posições. Então, na quinta posição, o número 6. Na quarta, o número 2. E na terceira, 30. Então, tá aí a nossa primeira questão, que é escrever o número 78.300.000, que é a distância aproximada da Terra até Marte em quilômetros, no sistema indo-arábico, sistema de numeração romano, no egípcio não é possível, babilônico e maia. Então é isso aí, até a próxima questão.